Seja bem-vindo ao Jornal de Notícias. Começamos este jornal regional com a revista de imprensa desta sexta-feira. Começamos precisamente pelo Jornal de Notícias. Na capa do Jornal de Notícias, destaque fotográfico vai para a Seleção Nacional, com CR7 deixa segurança em rebuliço. Ainda pode ler-se também com uma pequena fotografia de Jorge Jesus, que era Champions e assume candidatura do Benfica ao título 2014-2015. Ainda destaque para juíza acusada de pôr advogado estagiário a fazer acórdãos. Na sociedade, somos o terceiro país da Europa com mais raparigas obesas. Nas regiões, Constância, arrebentamento de granada fere 5 militares. No Porto, acordo para a Caixa de Reforma das Águas custa 6 milhões. Em Mangualde, Peugeot Citroën manda 280 operários para o desemprego. Então esta a capa do Jornal de Notícias. Passamos agora para o Jornal Público. No Jornal Público, o destaque fotográfico vai para o PS e para António Costa e Mário Soares. Podemos então vê-los na fotografia, acompanhado do título Mário Soares com António Costa em março passado no Palácio Foz, em Lisboa. Isto depois de Mário Soares já ter vindo a público dar então o seu apoio à candidatura de António Costa ao PS. Ainda Mário Soares dá apoio a Costa e pede congresso no mais curto prazo. Em tons diferentes, dois ex-presidentes pedem clarificação rápida do PS. Seguro e Costa trocam acusações. Governo enfrenta moção de censura com receio de chumbo do Constitucional. Podemos ainda ler no Público: hotelaria e agricultura ganham mais com o salário mínimo. Governo apresentou estudo aos parceiros sobre os impactos do aumento do salário mínimo para 500 euros por mês. Na saúde, mais de 27% das jovens portuguesas têm peso excessivo. Banco Central Europeu quer fugir à deflação ajudando o PME. E ainda nas notícias internacionais, rebeldes matam um dos mais experientes oficiais ucranianos. São então estes os destaques do Público. Passamos agora para o Jornal I. No Jornal I, o principal destaque fotográfico vai para o Metro de Lisboa, com a legenda: Metro de Lisboa não tem travões de emergência há 2 anos. Ainda destaque também para entrevista a Miguel Laranjeiro, secretário nacional do PS, que diz: o secretário-geral do PS não cede a lobbies, é um homem sério e honesto. Uma entrevista então que pode ler no Jornal I. Ainda Rendeiro e advogados vão ser julgados por crime de difamação contra inspectores da PJ. Ainda Passos diz que a despesa social subiu, mas Bruxelas afirma que Portugal cortou muito. São então alguns dos destaques também do jornal. E agora passamos para o Jornal Sol. No Jornal Sol, o destaque fotográfico vai para Jorge Jesus, um exclusivo, Jesus como nunca o ouviu. Destaque também para a crise no PS, onde a Imparável varre o PS, acompanhada de uma fotografia de António Costa. Amanhã, na Comissão Nacional, António José Seguro vai resistir ou cederá às crescentes pressões para marcar um congresso extraordinário. Entretanto, por cada dia que passa, os pratos da balança inclinam-se mais a favor de António Costa. Ainda aos possíveis sucessores de Salgado, o Banco de Portugal recomenda que o sucessor de Ricardo Salgado não seja um membro da família Espírito Santo. Ainda snipers da PS detectaram Greenpeace na Luz. O mundo novo das consultas online. Superboc faz cerveja para muçulmanos e acordo judicial em ação de Duarte Lima. São então também estes alguns dos destaques do Jornal Sol. Passamos agora ao Negócios. No Negócios temos destaque fotográfico: Marcelo Duarte Matias, Francisco Seixas da Costa. É preciso refundar a Europa. Entrevistas então no Negócios. Ainda guerrilha no BES está ao rubro. As irregularidades no Grupo Espírito Santo e as mudanças previstas na administração do banco reabriram feridas na família. Em pleno aumento de capital do BES há novos esclarecimentos.
Ainda na Bolsa, Estado arrisca ter de vender REN ao preço da oferta pública de 2007. Pequenos acionistas ganham 500 euros com dividendos. Investimento, Carlos Moedas vende Portugal aos tubarões de Londres. O que querem saber os investidores sobre o país. Na fiscalidade, o Banco Central defende incentivos para recapitalizar as empresas. Concertação social, o Governo estuda 500 euros, mas alerta noção de salário mínimo. Poupança, taxa dos certificados de aforro vai descer em junho. E passamos agora para o desporto com o jornal O Jogo. O jornal O Jogo faz destaque para Mangalá. Defesa Central fala de um ano atípico no Dragão e diz que não poderá repetir-se. Uma entrevista então para ver no jornal O Jogo. Destaque também para o Benfica. Jorge Jesus diz que todas as pessoas dão calinadas. Não sou o Essa de Queiroz, julguem-me como treinador. Uma entrevista também então com o Jorge Jesus, aqui algumas declarações do treinador do Benfica. No Sporting, Rojo mais perto do Mónaco, reconciliação entre os Leões e o fundo que detém 75% do passe faz crescer o cenário de venda. Também ainda o destaque para a Seleção Nacional, com aqui Ronaldo, numa pequena fotografia. Ronaldo chegou para fazer a história, pode ler-se. O único é o jogador a apresentar-se no Mundial com mais conquistas. São então estes os destaques da imprensa nacional de hoje. Voltamos então às principais notícias no Jornal Regional. Começamos com a moção de censura. Travar a política de exploração e empobrecimento, construir uma política patriótica e de esquerda é o título da moção de censura apresentada pelo PCP, onde PS, PSD, CDS, Governo, Presidente da República, Troika, ninguém escapa às críticas. Os comunistas consideram que a derrota dos partidos da maioria nas eleições europeias mostra que os portugueses querem eleições legislativas antecipadas. O documento refere também que é preciso renegociar a dívida pública e que se adotem medidas que preparem o país para uma saída do euro. Surgem várias críticas aos partidos que assinaram o programa de resgate e que viabilizaram o tratado orçamental, ou seja, PS, PSD e CDS. Depois de uma primeira reunião da bancada inconclusiva, na quinta-feira de manhã, os deputados socialistas voltaram a reunir-se à tarde e aí foi decidido que haveria uma posição convergente para um voto a favor da moção de censura. Contudo, não foi imposta a disciplina de voto aos parlamentares do PS. Esta é a sexta moção de censura que o governo liderado por Pedro Passos Coelho enfrenta, a terceira de iniciativa comunista. E ficamos agora com uma síntese das notícias regionais. O Bispo do Porto, António Francisco Santos, disse ter observado muito sofrimento em famílias afetadas pelo desemprego. Afirmou ainda que é impossível alguém conseguir ficar indiferente à pobreza e à miséria que atinge algumas famílias, avançando que todos devem unir para apressar uma solução. Ainda no que diz respeito às dificuldades que os cidadãos em situação de desemprego atravessam, o Bispo do Porto disse que a ele lhe compete incentivar gestos de generosidade. Segundo o Bispo, a melhor forma de ultrapassar a crise que o país atravessa é a união de todos para analisar a realidade atual, de forma a encontrar caminhos mais justos para ajudar os mais pobres e mais necessitados. A Fundação de Serralves celebra 25 anos e festeja o 15º aniversário do museu. Anunciou esta semana o programa de celebrações que se inicia este fim de semana com o Serralves em Festa. Em comunicado, a Fundação informou que no verão a entrada para o museu passará a ser feita pela Avenida Marechal Gomes da Costa e o horário do museu será prolongado até às 19 horas durante a semana e até às 20 ao fim de semana. Serão ainda lançados postais comemorativos em parceria com os CTT e será realizado um filme documental sobre a história de Serralves. A 27 de junho vai ser inaugurada a exposição Histórias, Obras da Coleção de Serralves, na qual estarão mais de 60 obras de pintura, escultura, filme, vídeo e fotografia incorporadas na coleção. A Fundação vai ainda reeditar o livro 20 anos e outras histórias, do jornalista Sérgio Costa Andrade. O programa arranca no sábado com a 11ª edição do Serralves em Festa, que vai reunir dezenas de espetáculos com o tema Terreno Comum durante 40 horas, desde as 8 horas do dia 31 de maio até à meia-noite do dia 2 de junho. O índice Cities in Motion 2014 coloca as cidades do Porto e Lisboa nos lugares 67 e 79, respectivamente, entre as 135 cidades dos 55 países avaliados. As duas cidades surgem diversas vezes em rankings de cidades para visitar.
mas desta vez a avaliação é diferente. O Cities in Motion 2014 avaliou a sustentabilidade, o desenvolvimento, a qualidade de vida e a igualdade entre os cidadãos. O índice que analisa a evolução e o comportamento da cidade colocou o Porto na posição 67, exatamente a meio da lista. Na tabela, a cidade tem como ponto forte o capital humano e como ponto fraco a coesão social. E ficamos agora com o comentário. Como é habitual, à sexta-feira tenho comigo o Amadeu Campos. Amadeu, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos com um tema que também é comum a todos os jornais nacionais, a crise no PS. Hoje ficamos a saber também que Mário Soares anunciou que apoia António Costa. Que leitura poderemos tirar desta crise interna no PS? Bem, eu penso que a leitura que nós podemos tirar desta crise interna do PS tem a ver com o resultado das europeias. E eu acho que o PS, neste momento, e nomeadamente o António Costa, está a fazer uma leitura errada do que aconteceu nas europeias. Porque, repara... Foi uma vitória com sabor a derrota, Amadeu? Sim, mas eu gostava de falar da verdadeira razão para mim que aconteceu nas europeias e que nós até já tínhamos falado um pouco no Jornal Regional da semana passada, quando eu pedia que realmente os portugueses fossem votar, e repara, a abstenção situou-se nos 66%, foi a maior, e neste momento nós temos um problema que é, e o PS pelos vistos não percebeu, e isso estava numa notícia que passou aqui, penso que do Expresso, não estou em erro, que é os partidos do arco do poder, nomeadamente PSD, PS e CDS, que são aqueles que têm feito parte dos governos constitucionais do país desde o 25 de Abril, foi a votação, ou nesta eleição tiveram a pior votação de sempre. Nunca houve tão poucos portugueses a votar nos partidos do chamado arco do poder. Eu acho que esta leitura tem que ser feita pelo PS, tem que ser feita pelo PSD, tem que ser feita pelo CDS. Naturalmente que em relação ao PS, que quer ser governo já no próximo ano, a questão foi bem posta, independentemente da solução ser António Costa ou não, porque realmente é a segunda figura com visibilidade. E veja que mal vão os partidos quando a única possibilidade que conseguem ter é um presidente de Câmara, nomeadamente a Câmara de Lisboa, não é? Que consegue ter como solução para o país em relação à questão do António Seguro ser o líder neste momento do PS, e penso que as armas ou as espingardas estão a começar a ser contadas dentro do PS. Era uma guerra surda já que já previa. vinha... Sim, já se previa desde a questão das autárquicas, só que com os resultados retumbantes que o PS teve em relação ao PSD, porque realmente conseguiu uma grande quantidade de câmaras em termos de eleição, ela ficou um pouco em banho-maria até agora. Não se pôs na altura, não é? Exatamente. A questão que se põe neste momento é que o resultado é da aliança, não é? Do PSD com o CDS. Mas realmente aqui o que mais importa em relação aos portugueses, e percebermos nós também, é que nunca houve tão poucos portugueses a votar nos partidos do arco do poder como foram nestas eleições europeias. E repara a questão do Marinho e Pinto, não é? Que uma figura pública independente, que naturalmente usa um partido para as pessoas poderem votar, consegue ter uma votação de 7%. Não é? Isto quer dizer muita coisa. Em muitos distritos do país, o Marinho Pinto e o Partido da Terra foi a terceira força política a ser votada. Isso quer dizer muito, quer dizer que realmente os portugueses cada vez se identificam menos com os processos que os partidos têm de eleger os seus líderes e de eleger as suas equipas de liderança. E isso acho que é uma discussão que cada vez mais o PS e o PSD se devem preocupar em ter, porque os portugueses já começam a entender. E repare, eu só tenho pena que, por exemplo, não tenha acontecido nestas eleições europeias um pouco aquilo que aconteceu em Itália com o Beppe Grillo. Porque se nós, portugueses, tivéssemos dado uma votação esmagadora em relação ao Marinho e Pinto, e nós, em termos de eleições europeias, os deputados que elegemos não têm assim tanta cumplicidade ou tanta soberania em relação àquilo que vão fazer em termos da Europa, nós podíamos ter dado uma decisão muito mais eficaz em relação às questões partidárias para que realmente os partidos acordem e percebam que tem que começar a ter gente com competência, gente com liderança, que consiga resolver os problemas dos portugueses, porque só resolvendo os problemas dos portugueses nós vamos conseguir resolver o problema de Portugal. E isso os partidos, neste momento, não estão a conseguir fazer esse trabalho. Não sei o que é que se passa, mas de certeza que eles vão ter que... E os portugueses sabem disso?
E também foi uma forma, a par da abstenção, acho que já é um bocado isso. Exatamente, a par da abstenção. São duas leituras, que é os 66% da abstenção, que foi das maiores que nós tivemos desde o tempo do 25 de Abril. Portanto, os portugueses não se identificam com estas políticas. Os Assis, os Nunos Melos e os Rangeles dos partidos, que eram aqueles que tinham maior visibilidade, não se identificaram com eles, disseram, nestas pessoas eu não voto. É descrença. É descrença completa. E aqueles que ainda acreditam em alguma coisa disseram, não, vamos dar um sinal a dizer que não votamos nos partidos, mas votamos em pessoas independentes que, pela sua postura na sociedade civil, merecem a nossa relevância. E foi isso que fizeram. E foi isso que fizeram. É essa, para mim, a leitura que se deve ser tirada destas eleições. É a leitura essencial eleições. E que depois também, logo depois tivemos então este anúncio também de António Costa a mostrar a sua disponibilidade para assumir a liderança do PS. Foi tudo na sequência das eleições europeias. Sim, eu acho que aqui o António Costa está um bocadinho, como é que eu ia dizer, descontextualizado. A tentativa dele chegar ao PS é demasiado tarde. Lembremos-nos que António Costa era uma figura que estava ao lado de José Sócrates, no tempo do Sócrates, era uma figura com valor, que se pensava inclusive que seria um vice-presidente do PS e o braço direito de José Sócrates para realmente ajudar a liderar os problemas do país, ou resolver os problemas do país, e depois dá-se a crise na Câmara de Lisboa. E eu penso que António Costa terá sido sacrificado politicamente para liderar uma Câmara como Lisboa e dar ao PS a liderança de uma Câmara importantíssima que era preciso. E o PS precisava dessa vitória. Neste momento, eu acho que realmente não é o timing, porque António José Seguro tem feito um trabalho possível dentro do partido, está com vista realmente a umas eleições que não acontecem antes de 2015. Portanto, os portugueses estão perfeitamente, já perceberam isso, porque nós temos um presidente que defende com unhas e dentes esta maioria que tem no governo, portanto, não a vai deixar de cair de maneira nenhuma depois de toda a história que nós tivemos ao longo destes 3 anos de governação e de todas as crises políticas que tiveram, nomeadamente o governo com a coligação. Não vai haver eleições antes de 2015 e neste momento o António Costa, um pouco pressionado, imagino eu, porque já começa-se a perceber quem terá pressionado o António Costa, e certamente que o Dr. Mário Soares terá sido uma primeira figura, e depois toda a questão da mediatização das notícias, porque um dos pormenores que eu reparei é que a fotografia era de março. De Mário Soares com António Costa. António Costa, aliás, dizia mesmo que era de março e já vinha, digamos assim. Exatamente, já vinha anterior ao processo. Portanto, já se começam a contar realmente espingardas. Eu estou convencido que... Dividido também aqui o PS no apoio a António Costa e António José dividido na liderança, mas eu estou convencido que se houver Congresso, que é uma das primeiras guerras, ou uma das primeiras batalhas que António Costa terá que ter, e mostrar no terreno que realmente os socialistas militantes estão ou poderão estar com António Costa, portanto ele terá que contar essas espingardas, e se o Congresso acontecer, perceber que realmente o António Costa conseguirá uma maioria ou não. Eu, neste momento, penso que não, e com os dados que tenho, penso que não acredito, porque já há demasiadas negociações para o futuro governo de 2015, que sairá das eleições de 2015, e estou certo que será muito difícil neste momento para a coligação governamental conseguir ganhar essas eleições. Portanto, o PS terá sempre uma grande palavra, mesmo que ganhe com minoria, ou mesmo que perca, a coligação ganhará sempre com minoria. Portanto, e o PS fará certamente parte do governo que sairá de 2015, só se houver realmente alguma alteração, só se houver alguma hecatombe em termos do processo político português, que eu sinceramente não estou a ver, mas que se acontecer a normalidade que tem acontecido nestes últimos anos, realmente o PS fará parte da governação depois das eleições de junho de 2015. Portanto, e António José Seguro já terá todo um plano feito que, se António Costa agora entrasse, seria mais difícil, certamente, fazer uma reação a essa guerra que será a batalha das eleições de junho de 2015. E se de facto ganhar? António Costa. Pois, se António Costa ganhar, temos realmente um novo player em termos de partido. Certamente que ele construirá uma equipa que será um pouco longe das ideias que António José Seguro defendia em relação ao PS.
E poderíamos ter um novo player, que é o José Sócrates, o ex-ministro, que todos nós sabemos das ligações ao António Costa, que poderá regressar. Portanto, apesar de eu pensar que o PS se manterá conservador em relação à eleição de António José Seguro e levará o António José Seguro até às eleições de 2015, se realmente António Costa ganhar um congresso que ainda estará por decidir, haverá novos players, estou certo, e António Costa poderá trazer novas figuras ou algumas antigas repetidas para a disputa das eleições de junho de 2015. E tivemos já a primeira demissão no núcleo do PS, Jorge Lacão. Poderá também aqui estar relacionado? Sim, é natural. Serão sempre as pessoas que estarão com o apoio de António Costa. Eu acho que ainda são bastante poucas neste momento. Normalmente poderemos dizer que Mário Soares será uma figura de peso. O Lacão também, ontem também uma secretária do partido também pediu a demissão. Poderá haver mais 2 ou 3, porque isto depois também convém manter as notícias em termos diários, portanto, fazer uma marcação de agenda, cada um vai saindo num timing próprio para a notícia manter-se viva. Eu acho que José Seguro tem mostrado uma atitude bastante calma em relação ao processo. Diz que as regras estão para ser cumpridas. Estiveram, portanto, aliás, reunidos também. Exatamente. Portanto, fez a parte do diálogo, da negociação, mas não deixou de dizer, sim senhora, haverá congresso, se houver realmente justificação para isso e se cumprirem as regras. Portanto, por mim, marcar um congresso para pôr em causa a disputa, eu acho com piada, porque nós hoje estamos a discutir uma moção de censura ao Governo e nem de propósito surge uma moção de censura dentro do PS ao seu próprio líder. E, se calhar por isso é que António José Seguro não terá comparecido hoje de manhã à censura da Assembleia da República. Mas vamos aguardar. Não vamos fazer previsões em relação àquilo que se passará na próxima semana. Certamente estaremos cá para comentar e começar também a contar as espingardas que cada lado vai começar a reunir em relação ao processo da continuidade ou não de António José Seguro à frente do PS. Muito bem. Ficam aqui estas principais ideias digamos assim, na sequência das eleições europeias, porque no fundo também surgiram, através das eleições europeias, todas as leituras possíveis sobre este tema, que então provocaram uma ruptura interna no PS. Passamos agora ao segundo tema. Uma possível subida do IVA para os 25%. Uma possível subida que está em estudo. Que está em estudo, poderá ou não vir a concretizar-se. Exatamente. Ora bem, e aqui deixe-me relacionar as duas notícias, porque se por um lado estamos distraídos com a questão da liderança do PS, por outro lado, os portugueses todos os dias, e nomeadamente agora que estamos no final do mês, e hoje até o dia 30, quando olham para a sua folha salarial, veem lá um IRS, uma taxa extraordinária, que não sabem de quando é que se vão livrar dela. E apesar disso, o Governo ainda estuda, face a um possível chumbo do Tribunal Constitucional em relação às medidas de mais cortes em relação aos pensionistas e aos funcionários públicos, o Governo ainda estuda alternativas, e outra alternativa que vem agora de cima é realmente a subida do IVA. Nós estávamos convencidos que este Governo, quando entrou, e ele foi coerente, disse logo, vamos cortar os subsídios de Natal, portanto é nos ordenados dos portugueses que nós vamos ganhar receita para fazer face às despesas que nós temos. Exatamente, mas que não deixaram de, numa forma extraordinária, retirarem-nos esse subsídio, depois fizeram isso aos funcionários públicos, que realmente se revelou anticonstitucional, e agora vão para um instrumento que foi usado desde Durão Barroso, que nós temos visto o IVA a ser subido constantemente. Aliás, uma das primeiras medidas que o Sócrates teve quando chegou ao Governo, e já nessa altura se falava que não havia dinheiro na tesouraria pública e como tal era rapidamente necessária, a forma mais expedita de o fazer era realmente com o IVA, com a subida do IVA. Vemos este Governo também a voltar a um instrumento que nós pensávamos que já não ia mais ser usado, porque realmente 23 já começa a ser bastante longe daquilo até que se pratica na Europa. Portanto, confirmaste os 25, será
o IVA mais elevado na Europa. O que faz com que os portugueses, numa livre comercialização de bens que se pratica na Europa, os portugueses comecem a provocar a chamada economia paralela de ir buscar produtos fora, sem ser pelas empresas, e a consumi-los diretamente, porque nada nos impede que nós ponhamos gasolina em Espanha neste momento. Nada nos impede que a gente vá comprar o arroz e a massa. Para já, desde que estejamos na Comunidade Europeia e pelo menos com as regras que nos regemos, não é? E os 25% do IVA realmente vem fortemente penalizar os portugueses. Mas relembrar, Amadeu, antes da sua ideia, e peço desculpa por estar a interrompê-lo, relembrar que já aumentou o 0,5%. 0,25%, exatamente, dos 23% para os 23,5%. Sim, mas esse aumento, naturalmente, que é um aumento, mas que, em termos psicológicos, em relação ao consumo, eu penso que não provocará uma contenção em termos de consumo. Realmente ele sairá do bolso dos portugueses, mas psicologicamente não retrairá o consumo. Agora, uma subida de 23 para 25, repare, uma indústria que se queira fazer um investimento em Portugal, de uma máquina que custa 1 milhão de euros, estamos a falar de mais 2%. 2% de 1 milhão de euros é muito dinheiro. Como é que fica o investimento? Fica comprometido, porque, repara... investimento estrangeiro, neste caso, até. Também, porque eles depois sabem que qualquer custo em Portugal tem que ser bem feitas as contas e repara, o investimento estrangeiro é feito sempre com macrovalores, não é? Porque o investimento feito é na sua totalidade. Agora, vai custar certamente mais 2%. Em relação a qualquer equipamento que a empresa tenha que fazer. Portanto, 2% serão menos 2% no lucro final desse investimento que a empresa estrangeira fará. Portanto, eles fazem essas contas melhores do que ninguém e nós temos os portugueses, que era aquilo que eu ia falar há um bocadinho, que tem a ver com a retração do consumo e repare como é que um café, como é que uma restauração, como é que um serviço de limpeza, como é que um serviço de escritório, como é que uma pequena, média empresa que nós temos que dá uma grande sustentabilidade à economia, mais uma vez vai conseguir viver com um aumento de impostos destes diretos em relação ao IVA que elas vão ter que cobrar ao consumidor, que vai fazer naturalmente diminuir o consumo e por diminuir o consumo as empresas têm menos lucro. Percebe? Porque o IVA quem paga nós sabemos que é o consumidor final, não é esse o tema. O tema é que o consumidor final, como o artigo é mais caro, ela vai fazer questão de não o comprar. Ao não o comprar, vai diminuir o consumo e, nomeadamente, as empresas vão ter menos lucro. Poderá já aqui ser uma solução de antevisão do chumbo do Tribunal Constitucional de algumas medidas do Governo? Eu penso que é uma guerra de pressões em relação a argumentos de um lado e do outro que o Governo tem tido em relação ao Tribunal Constitucional. Aliás... Acredita que é uma pressão também? Sim, acredito que sim. Aliás, e repara, uma das coisas que o Governo, quando foi eleito, a primeira coisa que disse foi nós temos que mudar a Constituição. E que precisava do PS para isso. E eu acho que muita da negociação que o Presidente tentou que o PS fosse chamado a negociar foi com uma mudança da Constituição, que é preciso o PS. Portanto, o Governo não conseguiu mudar a Constituição e está sempre a fazer medidas no limiar da anticonstitucionalidade. E é esta questão que, se o Governo muitas delas esbarram mesmo no Sim, Constitucional. Exatamente, e ainda bem que temos o Tribunal Constitucional, porque, repare, se não temos o Tribunal Constitucional onde nós já íamos, não é? Onde nós já íamos e temos percebido que não tem havido uma consciencialização por parte do Governo em defender os portugueses. Tem defendido Portugal, temos a questão sempre de pagar os juros, agora é assim, o processo negocial também era bom que se fizesse com a Troika, da mesma forma que se está a fazer com os portugueses, também devia de haver, tanto a mim quanto a mim, uma maior liderança e um maior poder de negociação em relação àquilo que tivemos com a Troika. A Troika foi-se embora, mas pelos vistos os problemas continuam aí e eu dizia à Delfina há cerca de 2 ou 3 semanas que eu acho que vai ser um até já. Porque nós realmente não vamos conseguir resolver os nossos problemas, nomeadamente se continuarmos a tentar resolvê-los desta maneira, não nos preocuparmos com o investimento económico, não nos preocuparmos com a valorização dos portugueses, eu acho que não vamos conseguir. E esta subida do IVA a 25%, se concretizar de facto, irá trazer consequências negativas a Portugal? Sim, certamente. A economia daquilo que eu já estava a falar, quer dizer, a pequena e média empresa vai ter consequências desastrosas porque o consumo vai baixar. Nós já tivemos esse exemplo quando subimos o IVA para os 23%, em que as empresas realmente fecharam.
não é? Fecharam. E repare, o que é que a gente nota é que... Uma última ideia só, Amadeu. Sim, é que em relação à taxa de desemprego a subir, fez com que o valor salarial diminuísse em Portugal. E não é com a discussão do ordenado mínimo que nós vamos resolver sequer isso. Muito bem. Amadeu, ficamos então... Damos por terminado este comentário 2, terminamos então com este possível aumento do IVA para 25%. Sim, esperemos que não. Voltamos a ver-nos para a semana. Sim, obrigado. Certamente. Obrigado, Léo. Ficamos agora com um breve intervalo.